entrando. Então, a Marlene, seja bem-vinda, viu? Tudo bem? Você, tudo jóia? Obrigada. Conosco. Essa aqui é a minha mãe. Chega aqui pro ladinho. Opa, seja bem-vinda. Como é que é o nome dela? Ela se chama Dalva. Ô, dona Dalva, seja bem-vinda, viu? Obrigada, igualmente. Muito bom ter vocês conosco. Eu que agradeço. Nós temos também a Imelda começando com a gente hoje também. Seja bem-vinda. A Deise retomando o seu estudo com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer também estar com vocês. Muito bom, excelente, prazer nosso. A Simone também, seja bem-vinda, viu, Simone? Simone está começando também com a gente hoje no nosso grupo de estudo, seja bem-vinda. Você tá onde, Simone? Oi? Você está em qual cidade? É Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, muito bom, uma companheira para a nossa Isabel também, que é do Sul. Viu, Isabel? Uma companheira sua. Capão fica no litoral. No litoral, né? Isso. Eu estou em Passo Fundo, Simone. Ah? No norte. Nossa, tá distante. Então, é muito Estamos bacana. mais perto nós do que o restante do pessoal. Ah, é verdade. É muito bacana esse estudo que a gente reúne aqui pessoas do Brasil inteiro. Tem pessoas do Sul, a gente está aqui no Norte. A Mari está no Rio, Mari? Estou no Rio. Essa semana estou. Eu sou do Rio, oficialmente. Essa semana você está visitando a cama, né? Sim. Muito bom. O Guto é carioca, mas está morando com a gente aqui no Natal. A Liana está no interior, né, Liana? É, Santo Antônio. Santo Antônio do Salto da Onça. Excelente. A Cíntia entrou. A Cíntia é de Fortaleza, né? Ela participa dos estudos lá de Fortaleza, mas hoje ela veio aqui em Natal para poder ir nos presenteou com a visita lá no hospital. A Cíntia com a irmã dela, Kédna. Então, foi ótimo conhecer o Jardim da Felicidade, adorei, me inspirei bastante. Felicidade, pois é. Obrigada, Marco, viu, pela acolhida. Eu não posso deixar de ir Natal sem passar no Jardim da Felicidade do laboratório, né? Agora é um dos pontos turísticos. Bacana. O Jardim da Felicidade é um projeto que a gente tem de deixar um caminho florido para os pacientes que passam no hospital para chegar até no laboratório. É uma das ações de acolhimento que nós fizemos, porque as flores são terapêuticas, então nós colocamos flores no caminho dos pacientes e várias coisas que a gente colocou dentro da recepção, como aromaterapia, cromoterapia, musicoterapia. Então, bacana a Cíntia e a Kédna ter ido lá, e quem tem Natal, quiser ir lá visitar, é um prazer a gente se encontrar lá. Ok, pessoal, então já são 10 para as 8, então acho que a gente pode dar início ao nosso estudo, né? Boa noite a todos, então. Boa noite, Márcio. Boa noite, Márcio. O Márcio está falando de onde? Ô, Márcio, você está onde? Oi? Você está em qual cidade mesmo? Não, Paracatu, Minas. Paracatu, em Minas. Isso. Paracatu, em Minas. Então, temos pessoal de Paracatu, de Minas, pessoal do Sul, pessoal do Rio, pessoal do Norte, pessoal do Nordeste. Então, é isso aí, a representatividade do Brasil. Por isso que é bacana, né? Então, para a gente poder começar, eu vou desabilitar, tá, o som de todos, para não tirar interferência. Então, desabilitei o som. E o estudo, a formatação do estudo é como se fosse o Evangelho no lar, tá? É como se fosse o Evangelho no lar. Estou habilitando aqui o pessoal para entrar. É como se fosse o Evangelho no lar. Então, a gente tem uma leitura do Exórdio, que é uma leitura de obra espírita para poder nos ambientar, né? Elevar nosso patamar vibracional. Depois a leitura do Exórdio, uma vez ambientado por esse Exórdio, a gente faz a prece inicial.
Depois da prece inicial, a gente vai desenvolver o estudo propriamente dito. Então, o estudo que nós desenvolvemos aqui é através das obras de Chico, né? Sobretudo as obras de André Luiz e de Emmanuel. Por isso que essa sociedade é chamada de Sociedade Literária Espírita Emmanuel e André Luiz, tá bom? Então, nós estamos estudando o livro sobre o mundo espiritual, né, ditado por André Luiz. Nós estudamos o primeiro livro da série, que foi o Nosso Lar, tem o filme Nosso Lar. Estudamos também o segundo livro da série, que é a continuação do Nosso Lar, que é o livro Os Mensageiros, que vai ter até o filme, né, que vai lançar em janeiro no cinema. Nós estudamos também o livro Entre a Terra e o Céu. Estamos no quarto livro, que é Os Missionários da Luz, que é, na verdade, o terceiro livro da continuação. Tá? Então, o primeiro livro era o Nosso Lar, o segundo livro, Os Mensageiros, o terceiro livro, Os Missionários da Luz. Então, é esse livro que a gente vai começar hoje. Aí perguntaram, Marco, eu não acompanhei os outros livros, será que eles vão ficar perdidos? Não, não vai ficar perdida, não. Porque, na verdade, o livro é apenas um ponto de base para a gente poder estudar a doutrina espírita, né? Para a gente poder melhor conhecer a doutrina espírita. Eu sempre falo que esse estudo ele não tem fim, né? Ele vai para várias encarnações aí, né? Se a gente pegar os livros de Chico, né, são 412 obras psicografadas por Chico. É uma bibliografia muito grande, né? Para vocês terem ideia, só o livro Os Mensageiros, nós demoramos 1 ano e meio para poder estudá-lo. Então, como que é o nosso estudo? Nós pegamos a página e vamos lendo linha por linha e fazemos paradas para poder comentar e encaixar com a literatura subsidiária da doutrina espírita, tá? Então, é um estudo participativo em que a gente vai aqui tentando coordenar, mas é um estudo participativo, então todos devem ir participar, né? Quando a gente está aqui nesse ambiente online, desenvolvendo o estudo espírita, cada casa aí de vocês serve como um pontinho de luz, né, para a espiritualidade amiga. Então, o Evangelho já fornece isso, um ponto de luz. Então, nós atraímos benfeitores espirituais para perto da gente, no nosso estudo. Vocês vão estar aí rodeados de benfeitores espirituais. E as dúvidas que vocês tiverem, é só abrir o som. Marco, deixa eu fazer uma dúvida. Ou comentário, caso você queira fazer um comentário. Marco, quero fazer um comentário. Só abrir o som e falar, que a gente para, vocês fazem um comentário. Porque muitas das vezes, tá a espiritualidade amiga aí no ouvido de vocês, né? Ó, tira essa dúvida. Ó, faça esse comentário para enriquecer o estudo. Então, não deixe de participar do estudo, tá? O estudo, ele não tem pressa, a gente faz aí 2 folhas, mais ou menos, por enquanto, porque o objetivo é nós estudarmos as entrelinhas e embasarmos com a literatura subsidiária. Tudo bem? Então, tá bom. Então, a gente vai começar o nosso estudo. A Adriana, ela sempre faz a leitura do nosso exórdio. O nosso exórdio, nós utilizamos o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado por Emmanuel, psicografado por Chico. E o exórdio de hoje vai ser o capítulo 69 desse livro. O capítulo 69 é chamado de Comunicações. Quem tiver o livro, tá? E quiser seguir ou nos próximos encontros seguindo, é legal, porque vai acompanhando aí. Só lembrar também a todos, quem quiser deixar a aguinha do lado para fluidificar, porque durante o nosso estudo, a espiritualidade ela vai fluidificando o ambiente, né? O ambiente ele é fluidificado, né? E, inclusive, a água é fluidificada também. Então, quem quiser deixar um copinho d'água, uma garrafinha d'água para ser fluidificada, pode ficar à vontade, tá bom? A gente pede para dar continuidade no estudo, porque uma vez que a gente começa esse estudo da doutrina espírita, a gente vai comentar aqui nos postulados de Kardec, a gente abre uma porta para a espiritualidade amiga poder nos assessorar, né? E nós servimos como ponto de luz
para que essa espiritualidade ela trabalhe, ela opere no nosso eu, no nosso interior e também no nosso ambiente, na nossa casa, naqueles que nós amamos, naqueles pelos quais nós pedimos, né? Então, mas tem que ser dado continuidade. Aqueles que puderem ligar a câmera, a gente pede também para ligar a câmera. Quem não puder, não tem problema, tem muita está trabalhando, deixa a câmera ligada, né? Por exemplo, a Nagélia está lá no trabalho dela, no plantão, mas ela conecta e fica aí. Então não tem problema. Mas aqueles que puderem ligar a câmera, por quê? Porque traz um calor humano para a gente, né? A gente vai vendo os rostinhos, vai vendo as feições, né? A gente vai conversando e aí fica melhor para a gente aqui, tá bom? Então, eu convido então a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio do capítulo 69 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ok, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Está na página 153, 153. Capítulo 69, Comunicações. Traz a seguinte epígrafe. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Está em João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, uma vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. E a gente convida, então, a Liana para poder proferir a nossa prece de início. Convido todos aqueles que, se assim o desejarem, fechem os olhos para uma maior concentração. Pai Celestial, Mestre Jesus, nosso amado irmão, nosso guia e nosso modelo. Já agradecemos a presença dos irmãos benfeitores que, mais uma vez, Senhor, se fazem presente nesse momento tão importante de união entre irmãos que aqui se encontram presentes, buscando a luz para os nossos lares, buscando as palavras certas, vindas do nosso Cristo, para que penetrem em nossos corações. Iniciamos mais um estudo, tentando compreender cada vez mais os teus ensinamentos, Mestre, porque buscamos nas tuas palavras o caminho que nos leva à felicidade eterna. Que cada palavra proferida nesse início de mais um livro seja luz para as nossas vidas, através do conhecimento que nos faz avançar espiritualmente. Estejamos todos nós irmanados
numa só vibração positiva, extraindo de cada palavra aqui proferida tudo o que é necessário para que a luz se faça presente nas nossas casas, nos nossos corações, nas nossas vidas e principalmente em nossas atitudes como os cristãos que somos. Que abramos os nossos corações nesse momento e deixemos entrar em nós apenas aquilo que nos edifica, que abracemos os irmãos aqui presentes e juntos possamos construir uma estrada de amor e de caridade, obedecendo aquele ensinamento de amai-vos e instruí-vos, que tenhamos dentro de nós a certeza que o conhecimento nos levará a Ti, Senhor, ao aprendermos a prática do bem, do amor e da caridade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece inicial. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o livro Missionários da Luz, terceiro livro das obras do mundo espiritual, ditado por André Luiz. Mas, para que, antes da gente começar a conversar sobre Missionários da Luz, eu quero convidar a todos para a gente fazer uma retrospectiva, né? Para a gente só dar uma relembradinha no que vem a ser a série André Luiz e um pouco sobre André Luiz, né? Porque esses livros que nós estamos estudando, eles foram ditados por André Luiz, né? E André Luiz foi um médico encarnado na Terra, então a gente vai fazer uma revisãozinha. Então, primeiro, como que é formatado o nosso estudo? Só relembrando, né? Nosso livro é formatado aos modos do Evangelho no Lar, leitura do exórdio, prece inicial, estudo do livro propriamente dito, fundamentação com a literatura subsidiária e a gente finaliza com a prece final, ok? Tá. Então, André Luiz. Quem que foi André Luiz? Então, André Luiz fora um médico que desencarnou no início do século XX, no Rio de Janeiro. Médico brasileiro. E ele desencarna e, por ele ter uma vida boêmia, uma vida desapegada dos valores espirituais, uma vida mais fundamentada no materialismo, né? Quando ele desencarna, ele tem uma passagem meio que prolongada na região umbralínica, 8 anos. O que é a região umbralínica, né? A região umbralínica é a região de penumbra, de sombra, né? Que a maioria de nós atravessa quando desencarna, que é, na verdade, o reflexo da nossa própria consciência que a gente montou quando encarnado na Terra com as ações que a gente cometeu, né? E aí André Luiz, ele vaga 8 anos nessa região umbralínica, até que ele vai, depois de 8 anos, ele faz uma prece fervorosa para Deus, chora, solicitando amparo, então ele é resgatado por uma colônia espiritual para ser tratado, que é o Nosso Lar, que é o tema do filme Nosso Lar, né? Mas quem foi André Luiz? Porque André Luiz, na verdade, é um pseudônimo, né? É um pseudônimo. Quando esse espírito ele chega para Chico, né? André Luiz, quando ele chega para Chico, na década de 40, em 1941, que é a primeira vez que André Luiz aparece para Chico foi em 1941, e isso está relatado aí nos testemunhos de Sueli Caldas Schubert, né? No livrinho que chama Coletânea de Cartas de Chico ao presidente da FEB, na época. Então, Chico relata nessa coletânea de cartas que Sueli Caldas reuniu. Então, ele relata como esse espírito apareceu para ele. Esse espírito aparece, Chico estava na casa dele, onde ele morava com o irmão dele estava na cama,
E esse espírito aparece para Chico, começa a conversar com Chico, fala que vai assumir, porque Chico, então, ele era, o mentor de Chico era Emmanuel, né? E Emmanuel, ele vai, desde dos 21 anos de Chico, ele faz a mentoria de Chico, e nesse período que esse espírito chega, Emmanuel sai um pouco para André Luiz ser o mentor de Chico. E aí Chico pergunta para ele, quem é você? Pergunta para esse espírito, né? Quem é você? E aí o espírito vai, olha para o irmão dele que está deitado na cama, ele pergunta, quem que é aquele ali? Aí o Chico, é meu irmão, André Luiz. Aí o espírito fala, então você pode me chamar de André Luiz, né? Então, André Luiz é o nome do irmão de Chico, que o espírito vai e fala que não, poderia ser chamado pelo nome do... Por que isso? Porque Chico Xavier, ele psicografou muitas obras, né? E os primeiros livros psicografados de Chico, vários autores, um dos autores foi Humberto de Campos, né? Então, Chico psicografa as obras de Humberto de Campos, coloca o nome de Humberto de Campos, e quando ele começa a vender muito livro, a família de Humberto de Campos entra com processo judicial contra Chico, né? Falando que o direito da venda dos livros era da família. E Chico não recebia nada, né? Todos os valores de venda eram doados para instituições de caridade e a Federação Espírita Brasileira. O fato é que a justiça rolou e deu causa ganha para Chico Xavier. Mas, a partir desse momento, então, Humberto de Campos, ele fala com o Chico, não, então você não coloca meu nome, eu vou se chamar Irmão X. Então, Irmão X é o pseudônimo de Humberto de Campos. E depois, então, quando esse médico vai, para não ter mais problema com isso tudo, o médico vai me chamar de André Luiz, que é o nome do seu irmão, para não falar o nome verdadeiro dele. Tá? Então, para a gente se situar, quem foi André Luiz? Foi esse médico na Terra, que na verdade o nome não é André Luiz. O Valdo Vieira, que é um médico e médio também, que trabalhou na época de Chico, junto com Chico, que psicografou algumas obras em parceria com Chico, né? Tem uma obra chamada Na Próxima Direção, né? Essa obra, Na Próxima Direção, é de Inácio Ferreira, e do espírito Inácio Ferreira, é psicografado por Carlos Bacelli. E nessa obra, também junto com Valdo Vieira, eles relatam que André Luiz fora o médico Carlos Chagas, tá? Que foi encarnado na Terra. Mas o objetivo não é quem foi André Luiz, foi Carlos Chagas, não foi Carlos Chagas. O objetivo é nós nos aprofundarmos na beleza das obras que esse espírito deixou para a gente, né? Deixou para a gente. Então, é para a gente ter esse entendimento de quem foi André Luiz. Então, a série André Luiz tem um conjunto de... A série André Luiz, chamada Coleção da Vida no Mundo Espiritual. Por quê, né, que chama esses livros? Porque André Luiz escreve sobre o seu desencarne. Como que é a vida, desde ele passar pelo umbral, chegando no nosso lar, e até várias atividades suas como espírito. Por isso que chama coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção, ela tem 13 livros, tá? Tem 13 livros. Vou falar aqui os 7 primeiros livros. Então, Nosso Lar, Os Mensageiros e o terceiro, Missionários da Luz. Depois de Missionários da Luz, vem Obreiros da Vida Eterna, que, se Deus quiser, vai ser o nosso próximo livro que a gente vai estudar. Depois, No Mundo Maior, quinto, 6, Libertação, e 7º livro, Entre a Terra e o Céu, que nós fizemos uma inversão, nós já estudamos. Então, são esses 13 livros de André Luiz no mundo espiritual, ok? Para a gente se familiarizar. Beleza. Então, a gente vai começar, então, o estudo desse terceiro livro de André Luiz no mundo espiritual. Mas, antes de nós começarmos, eu quero colocar aqui algumas palavras de Kardec para vocês. Então, quem foi Kardec, né? Então, Kardec foi quem codificou a doutrina espírita. A gente fala que Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Então, Kardec, chamado de Hippolyte Léon Denis Rivail, foi um francês, né, da metade do século XIX, e ele era um professor na França de renome, do Instituto
famoso na Suécia, né? O importante é que Kardec, o professor pesquisador que era, observa vários fenômenos acontecendo na Europa e ele lança uma pesquisa como pesquisador e ele verifica que esses fenômenos eram de uma causa inteligente e verificou que essa causa inteligente eram espíritos que estavam tentando se manifestar. Então, Kardec vai, assessorado pelo espírito de verdade, que é o espírito que assessorou Kardec, ele chama vários médios e começa a fazer várias perguntas para médios de várias regiões do mundo, tá? Desde a Europa até a América, e faz várias perguntas e repete as perguntas para diversos médios e vê que as perguntas eram as mesmas respostas, mostrando que eram os espíritos mesmos que estavam respondendo. Então, ele lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, em 1857. Então, é um livro de 1019 perguntas e respostas, que é o primeiro livro do Pentateuco Espírita. Então, o que é o Pentateuco? O Pentateuco são as 5 obras básicas de Kardec, que são a base da doutrina espírita. Então, é o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Depois que lança o Livro dos Espíritos, que ele usa os médios entram em uma certa conturbação. E aí é necessário, então, Kardec escrever um livro para os médios, para assessorar os médios, para ter uma estabilidade, lança o segundo livro, que é o Livro dos Médios. 4 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, em 1861 lança o Livro dos Médios. Depois, 3 anos mais tarde, Kardec vem, agora que os médicos estavam parados, ele lança o livro que fundamentaria também a doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê que é importante esse livro? Porque lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos e os espíritos respondem o seguinte: qual que é a finalidade da doutrina espírita? Então, a finalidade da doutrina espírita, eu vou desapontar muito de vocês. Não é conversar com o espírito, não é receber espírito, né? Não. A finalidade da doutrina espírita, fala na questão 627, que é tornar inteligível os ensinamentos do Cristo para nós. Por que tornar inteligível? Porque os ensinamentos do Cristo foi dado uma época, a forma de parábolas, para aquelas pessoas daquela época, mas é um ensino extemporâneo, ou seja, que ele não tem tempo. Ele vale para 2000 anos antes, para agora, para 2000 anos depois e continua, porque é um ensino imorredouro. Então, os espíritos vieram demonstrar a presença da espiritualidade, mostrando que a vida continua, e assessorar o nosso entendimento sobre os ensinamentos do Cristo. Então, a finalidade da doutrina espírita é essa. Então, Kardec, nesse Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala para a gente como que deve ser o nosso estudo. Ele fala para a gente como que deve ser o nosso comportamento frente a um grupo de estudo, a um estudo espírita. No item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala o seguinte: os espíritos superiores. Então, o que são os espíritos superiores, né? Kardec, ele define que os espíritos, eles têm várias gradações, né? Os espíritos superiores são aqueles espíritos elevados, né? Que já estão em contato com a divindade, né? Pela sua prática do bem, né? Então, esses são os espíritos superiores. Então, Kardec diz que os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias. O que é comprazem? Se agradam. Eles agradam nas reuniões sérias. Por isso que a gente pede o seguinte, que aqui a gente só faça comentários edificantes. A gente não se permita fazer comentários de baixo patamar vibracional, porque a espiritualidade superior precisa de um patamar elevado para que possa estar presente conosco. Então, Kardec fala que os espíritos superiores, os espíritos de luz, eles se agradam nas reuniões sérias, onde predomina o quê? O amor do bem e o desejo sincero por parte dos que a compõem de se instruírem e se melhorarem.
Por isso que a Liana, ela colocou na prece inicial, né, sobre as duas leis básicas da doutrina espírita. O Espírito de Verdade, ele lança no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, as duas leis básicas do Espiritismo. Então, os dois ensinamentos maiores. Ele diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Então, primeira coisa é nós exercitarmos o amor. Amor com o próximo e amor conosco mesmo. Mas, espíritas, instruí-vos. Esse é o segundo ensinamento. Esse é o ditado, e por isso que nós nos encontramos para estudar a doutrina espírita, a doutrina, né? Então, segundo Kardec, os espíritos superiores, eles se agradam nessas reuniões sérias, onde predomina o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que acompanham, ou seja, por nossa parte, de nos instruirmos e de nos melhorarmos. O objetivo é esse. O objetivo é nós nos melhorarmos. A instrução é para que nós nos conheçamos mais, e nos conhecendo mais, nós possamos nos melhorar. É esse o objetivo. Então, a espiritualidade superior, ela se agrada com isso. Então, ela participa, ela assessora as reuniões onde tem esse intuito. A presença deles afasta os espíritos inferiores, né? Que inversamente encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existem maus instintos. Então, ele está falando, como os espíritos superiores eles se agradam nessas reuniões sérias, que onde seja marcado pelo bem, pelo desejo de se instruir e para o desejo de se melhorar, os espíritos inferiores, né, aqueles irmãozinhos ainda perturbados, eles se aproximam daquelas reuniões em que o pensamento é inferior, em que só se faz prevalecer meras curiosidades, onde que se faz prevalecer comentários inferiores, né? Então, por isso que a gente convoca e convida a todos para, nas reuniões, a gente ter comentários edificantes, bons pensamentos, desejo de se melhorar, e vocês vão perceber que quando termina o estudo, como que a gente está num patamar bacana, a gente sente isso. E nesse item 8, Kardec continua: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbita numa ordem de coisas tão novas, quão grande, só pode ser feito com utilidade por pessoas sérias e perseverantes. Então, por isso que eu falo, né, eu convido todos que sejamos perseverantes no nosso estudo, no nosso encontro. Pessoal, para a gente se encontrar aqui hoje, vocês podem ter certeza que nós, no planejamento reencarnatório, o que é o planejamento reencarnatório? Quando a gente estava desencarnado lá em cima, a gente planejou muito um encontro assim, né? Vários caminhos a gente fez para poder chegar nesse momento que a gente chegou nesse grupo com o objetivo de estudar, de se melhorar, de se aperfeiçoar. Então, a gente não pode deixar passar esse encontro. Então, o Kardec pede para que nós sejamos perseverantes. E ele continua, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Qual o resultado que é esse? Se melhorar. Se melhorar no bem, né? Se melhorar no bem, de entender o porquê das nossas dores, como que a gente pode crescer e se melhorar com as dores que a gente tem, né? Com as recaídas que sempre a gente tem, como que a gente pode fazer para não recair mais, né? Então, é esse resultado que Kardec está falando. E Kardec continua, não sabemos como dar esses qualificativos aos que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensável. Então, Kardec está falando, é necessário ter continuidade, nós sermos contínuos, regularidade, sempre estarmos presentes, e recolhimento, ou seja, o recolhimento no nosso momento. Por isso que eu falo, quarta-feira, 19h15 até as 21h15 é o meu momento. Já falo, meu celular vai estar no silencioso, não posso assumir compromisso. Por quê? Porque é o meu momento. É o momento de eu me concentrar. Isso aqui é um momento
onde nós dedicamos a nós mesmos, nós precisamos disso, né? Então, é isso que Kardec está falando, um recolhimento que é indispensável. E melhor ainda, né, para aqueles que podem estar nas suas casas, fazer nas suas casas, porque são pontos de luz que abrem, para que a espiritualidade de luz abençoe a casa, transforme o ambiente. Mas, para quem não está em casa, por exemplo, várias vezes eu já viajei e a internet possibilita, por isso que o estudo não para. Onde eu estou, quarta-feira, 19h45, ligo e a gente continua o estudo, né? E é isso daí que Kardec está falando. Então, aí Kardec frisa nesse item 8, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, visto isso, os puxões de orelha inicial de Kardec, né, para que a gente caia e assuma o compromisso de cuidar de nós mesmos, né? E esse compromisso de cuidar de nós mesmos vai passar agora pelas quartas-feiras, às 19h45. Ok? Como toda obra doutrina espírita é complexa, a gente não pode perder nenhuma página. Então, eu convido a todos para que nós possamos ler o prefácio do livro. Então, o prefácio das obras de André Luiz é sempre prefaciado por Emmanuel, tá? Ô, Isabel, pode falar. A Isabel levantou a mãozinha. Pode falar, por favor. Marco, eu não participei do estudo do Nosso Lar, e tu falou ali que quando desencarna, alguns, então nem todos ficam na região umbralina? Não, nem todos, né? Porque a região umbralínica é região de escuridão, de penumbra, né? Que a gente desenvolveu durante a nossa vida, né? Então, quanto menos apegado ao materialismo, às coisas da terra, e quanto mais cuidado nós tivermos com o lado espiritual, mais rapidamente a gente atinge as colônias espirituais. Né? Por quê? Porque como umbral, né? Umbral é uma interface, tá? Significa umbral é isso. É uma interface, uma separação entre as colônias espirituais e nós aqui na Terra, né? E essa separação é a nossa consciência escura ainda, com as más ações que nós cometemos, né? Então, assim, por isso que, né, eu sempre falo, Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, né? Que Mateus escreve, o que Cristo fala, né? Procurai, em lugar, o reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde Deus reina em nós, né? E onde Deus reina em nós? No nosso espírito. Então, quando Mateus relata isso, né? Cristo falando, procurar em primeiro lugar o reino de Deus, é o seu espírito. Então, quanto mais voltado para o nosso espírito nós tivermos, né? Enobrecendo o nosso espírito, a gente vai sempre, né, entende isso, que o enobrecimento do espírito é o bem que a gente faz para o próximo, né? Então, quanto mais a gente estiver nesse caminho, mais direto a gente vai estar nas colônias espirituais, no processo de desencarne. Ok? Foi claro? Alguém quer fazer algum comentário? Se quiser, pode ficar à vontade, tá? Não? Então, vamos ler o prefácio do livro. Então, psicografia é ditado por Emmanuel. Então, os prefácios dos livros do André Luiz é ditado por Emmanuel. Se a gente vê o livro, o filme Nosso Lar, quem vê o filme Nosso Lar, quem recebe André Luiz no Ministério das Comunicações, lá, é Emmanuel, né? Então, Emmanuel que recebe André Luiz, recebe as obras, Emmanuel que lê as obras de André Luiz, e ele fala com o governador do Nosso Lar no final, fala assim, ó, temos aqui um amigo que já está em condição de conversar com o nosso amigo lá da Terra, com Chico Xavier, que é André Luiz, porque quem fazia essa comunicação era Emmanuel com Chico, né? Então, por isso que Emmanuel ele pega a primeira obra de Chico e, a partir de então, ele sempre faz o prefácio das obras de André Luiz. E ele vai e fala para a gente aqui, ante os novos tempos. Então, ante os tempos novos. Quem tiver com o livro, pode acompanhar. Tá? Não vou só ler. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas,
referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Então, aqui, Emmanuel já está dando um puxão de orelha na gente, né? Porque a gente, quando é fácil ler coisas espetaculares, né? E aí a gente fica atento. Agora, quando se aprofunda mais no estudo, tentando ser nobre, a gente tende a ficar mais enfadado. Então, Emmanuel já começa a mostrar: abandonemos esse espírito infantil que ainda existe em nós e comecemos a amadurecer o nosso espírito. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Então, é muito bonito, né? Então, Emmanuel falando para a gente: a vida vai nos mostrando, não adianta a gente fugir, né? A vida vai nos ensinando. E aqui a gente começa a observar o seguinte, que quanto mais a gente estuda, mais a gente aumenta a nossa sensibilidade em observar o que a vida vem nos mostrando para a gente. É formidável isso. Aí Emmanuel continua: as páginas de André Luiz recordam essa imagem. Por isso que a gente sempre fala, né? As obras que a gente estuda aqui são representações, gente, de parte da nossa vida. Tá? As obras espíritas são representações de parte do que a gente já viveu e vai viver. Então, a gente aprende sobre nós. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu. Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta que é edificante, do estudo que é necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão, não é isso? Então, é por isso que eu falei, né? Eu vou desagradar muita gente, até nós mesmos, que a gente tem esse pensamento, né? Do espetáculo maravilhoso, que é a doutrina espírita. Não. A doutrina espírita é para nós trabalharmos em nós mesmos. O espetáculo é a nossa transformação. E o que a gente vai estudar é sempre os autores espirituais falando: trabalhe em você, melhore os seus pontos, né? Como que a gente deve melhorar, os erros que a gente cometeu, como é que a gente deve crescer com os erros, com as nossas dores. Então, é isso que a gente vai estudar. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxerga o céu das facilidades nem a região dos favores. Não divisam acontecimentos milagrosos, nem observa a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, está falando dos espíritos superiores para a gente. Sente-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo. Então, o nosso processo de elevação é à custa de nós mesmos. Para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota, né? As nossas dores e os nossos dissabores, na grande maioria das vezes, é o resultado de um nosso trabalho sobre nós mesmos. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos.
Compreenda que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências, né? Então, lembrando para a gente aqui que as praias de beleza divina e os palácios encantados são outros patamares vibracionais, mundos muito mais elevados, que nós temos que galgar muitas vidas para que a gente possa ir chegando rumo a esses mundos elevados. Aí eu lembro do poema que é o seguinte: sublimes atmosferas, são esses mundos vibracionais maravilhosos. Ele fala: sublimes atmosferas luminosas, rarefeitas, sem as medidas das horas extremas, onde as almas puras eleitas, vagando vão as esferas das alegrias perfeitas. Vão todas, espaço afora, como lírios cor da aurora, modelados pela dor. E por onde passam, aí ele continua, e por onde passam, sutilmente, abrem-se rosas virentes, rosas que são de paz e de amor. Então, as almas eleitas para os mundos superiores, elas foram modeladas pela dor. Elas sofreram, aprenderam com o sofrimento, e a gente vai falar sobre o sofrimento nesse primeiro capítulo. Aprenderam com o sofrimento, então elas vão sendo modeladas na beleza, né? Lírios, como lírios cor da aurora, né? Lírios, por isso que Cristo fala, né? Observai como crescem os lírios do campo, né? Dando spoiler, né? A gente já vai, sempre comenta. Então, observai como crescem os lírios do campo, né? Os lírios são as flores de máxima beleza à época de Cristo. E ele não fala, observa os lírios, não. Observa como crescem os lírios do campo, porque nós seremos lírios, essas flores maravilhosas. Então, observa como cresce. Vai de uma semente que está na gleba escura, somos nós ainda, sementinha na escuridão. Mas com a fé em Deus, no Deus de eterna bondade, essa semente vai rompendo a gleba escura e vai caminhando para a luz, desabrochando até romper a terra e ir em função do sol, formando uma árvore gigantesca com flores, folhas e frutos, né? Então, é isso que André Luiz está falando para a gente. A maioria espanta e tenta recuo. Então, a gente, quando começa o estudo, começa com a sala repleta. A maioria se espanta. Então, pessoal, não se deixe vencer. Continue todas as quartas-feiras, porque, como eu disse, foi uma reunião muito árdua na espiritualidade para que nós pudéssemos nos encontrar. Muitos caminhos a gente teve que percorrer. Imagina, pessoas do sul, do norte, do sudeste se encontrando com o objetivo de se melhorar. Isso foi um encontro traçado na espiritualidade. Não se deixe perder dessa oportunidade. Então, a maioria espanta e tenta recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando, devagarinho, com paciência maternal. Charles Davis, no seu livro, né, A Evolução das Espécies, ele relata várias vezes: a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos, né? A evolução, o processo evolutivo é milenar. Milenar, né? Com as mutações gênicas, selecionando a melhor forma para poder se preservar. Então, a natureza não dá salto. Então, o espírito, ele não dá salto. Não adianta a gente ter uma vida conturbada espiritualmente e querer que, quando desencarna, a gente vá direto para o nosso lar. Não tem como. Se você quer saber qual estado que você vai se apresentar quando você desencarnar,
Basta você olhar para dentro e analisar qual o estado que você tem no seu espiritual, o estado de pensamento. Quais são os pensamentos que você permite durante o seu dia? Quais são os pensamentos? Quais são as ações que você se permite durante o dia? É isso que vai ser o caminho que você vai percorrer até o nosso lar, até o nossa colônia espiritual, né? Só para representar aí a passagem umbralínica de André Luiz por 8 anos, né? Então, por isso que sempre a gente fala aqui, controlar os nossos pensamentos, mas não sou eu que falo, são os autores espirituais, sempre eles falam da importância do controle do pensamento durante o dia, e a gente vai sempre falar nisso. Ninguém Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Então, a doutrina espírita não é uma religião, tá? Então, por isso que no nosso encontro temos evangélicos, temos católicos, porque a doutrina espírita não é religião. Doutrina espírita é um casamento de 3 pilares. É o casamento onde que nós utilizamos o conhecimento científico das publicações que vieram para a gente de várias gerações, das bases científicas de várias gerações deixando para a gente. Então, a gente utiliza o conhecimento científico. A esse conhecimento científico, a gente coloca a favor da humanidade, do homem. Isso é filosofia. Filosofia é o saber como amigo do homem. Então, por isso que a doutrina espírita é um tripé entre a parte científica, a parte filosófica, colocando esses conhecimentos a favor do homem. E quando a gente faz isso, a gente verifica o seguinte, que para ser a favor do homem, o bem do homem, só é com auxílio ao próximo, fazendo bem, vivendo bem com a família, com o próximo. Então, a gente utiliza esses conhecimentos científicos para promover um melhor relacionamento. Quando a gente faz isso, a gente tem o quê? Uma melhor religação com Deus. E a religação com Deus é chamada de religião. Então, religião vem da palavra latina religare, é você religar a Deus. Por que religar? Porque nós já estávamos ligados a Deus. Só que quando a gente se permite se desligar, né? A gente se desliga de Deus. Então, religião é quando você verifica isso e se religa a Deus. Então, doutrina espírita não é religião. Doutrina espírita é o encontro de pessoas que querem verificar bases fundamentadas cientificamente para o favor do homem e assim vir se religar melhor a Deus, tá? Então vamos continuar. Esse é o espiritismo. Não basta definir as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. É isso, liberta as nossas consciências e os nossos corações. A morte física não é o fim, isso é comprovado, é científico. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Por isso que a gente trouxe Darwin, comentário de Darwin. É mudança evolutiva e aperfeiçoamento. Ao seu influxo na morte física, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação da vida eterna. Infinito campo de serviço. Alguém quer um comentário, Guto? Pode falar.
Excelente. Excelente. É isso aí mesmo. Muito bem fundamentado aí, né? Muito bem fundamentado. Ok. Então, deixa eu ativar o som aqui para não dar interferência, tá? Então, muito bem fundamentado, Guto. É isso mesmo, né? Então, eu vou continuar aqui a leitura. Vai ser, então, essa primeira parte ela é só a leitura mesmo, porque é para a gente entender o prefácio. O que Emmanuel explica para a gente ter um entendimento de Emmanuel sobre esse livro e sobre a doutrina espírita, né? E aí ele fala: infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problema gigantesco desafia os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e amparar a ciência, transformada em gênio satânico de destruição. Estão mostrando para a gente aqui, né, os pilares do espiritismo: a ciência, a filosofia, como consequência, religação com Deus. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe os horizontes mais vastos, a demonstrar que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Então, falando o seguinte, que é milenar, né? Os ensinamentos dos espíritos e sobrevive à guerra. Por quê? Porque vale lembrar que esse livro foi escrito em 1945, né? No final da Segunda Grande Guerra. O livro Nosso Lar e o livro Os Mensageiros foram dois grandes livros escritos em 1944, no decurso da guerra ainda, né? Em 45 vem o terceiro livro. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso de renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé. Que nova fé? Então, o Emmanuel está falando, é preciso que nós nos reunamos mesmo para viver a nova fé. O que é a nova fé? A nova fé é melhorando-se e elevando-se cada um a caminho de um mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Está vendo aqui, olha, a finalidade da doutrina espírita? Fala aqui. É o que é? É nós nos elevar, nos melhorar, e como? Fazendo com que a edificação do Cristo prevaleça. A gente conhecendo mais os ensinamentos do Cristo. Então, essa é a finalidade da doutrina espírita. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz através da qual a humanidade transportará o abismo da ignorância e da morte. Cada um de nós formamos com os nossos encontros, com esse objetivo do bem que nós estamos aqui, pontinhos de luz. E são esses pontinhos de luz que vão se repetindo, e vai fazer com que a Terra realmente entre numa mudança de patamar vibracional e entre no mundo de regeneração, que é uma qualidade nova de mundo que nós estamos adentrando. É por este motivo, leitor amigo, diz Emmanuel, que André Luiz vem uma vez ao teu encontro. Então, olha só, Emmanuel falando que André Luiz, os ensinamentos de André Luiz vêm ao teu encontro. Cada um de nós que estamos aqui. Então, vem André Luiz ao nosso encontro. Uma vez mais, para dizer-nos algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um
corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Então, nós vimos, né, no livro passado, né, que o perispírito, ele se amolda as nossas células. Por isso que assume o nosso formato, né? E as nossas células, a energia das nossas células é o pensamento que nós nutrimos em cada dia. Por isso que nós compreendemos que as figuras bizarras dos espíritos bizarros são perispíritos danificados por ações e pelo próprio pensamento. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. A alma é o espírito encarnado, tá? Então, nós recebemos aquilo que nós criamos com o nosso pensamento. Que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Qualquer círculo, os laços de amor e de ódio, nós levamos para a eternidade. Então, eu estava conversando hoje de manhã, tive a oportunidade de conversar com uma amiga, né, sobre um desentendimento que essa amiga teve, e eu dizendo, olha, aproveitemos a nossa doutrina espírita, que nos ensina, que nos ampara, para que a gente possa aprender a desatar os nós dos desentendimentos. Desatar os nós dos desentendimentos, para que nós não carreguemos isso por além-túmulo. Porque cada desentendimento que nós temos aqui, criamos, que nós não resolvemos, nós carregamos ele. Assim como também que cada amor vivenciado nós carregamos, né? Cada sorriso que nós damos e conquistamos, tocamos na alma do outro, a gente carrega conosco, por o nosso além-túmulo. Então, que nós sejamos mais emissores de sorriso do que emissores de mau pensamento. Porque o pensamento, ele tem forma. A gente vai rever isso. O pensamento, ele tem forma. E o mau pensamento ao próximo, ele tem forma bizarra que nos agride. E nós registramos isso no nosso perispírito. Então, que nós passemos a registrar mais bons pensamentos, boas palavras, boas ações, boas imagens que nós permitimos adentrar. Por isso, mais uma vez, falando do jardim que nós cultivamos, né, no caminhar. Então, que a gente observe mais as flores do que os espinhos na vida. E é isso. Que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais, que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo os desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal que o Pai nos destinou. Então, o desencarne é uma luta que continua para nós nos melhorarmos. E a volta à encarnação é a oportunidade bendita de Deus para que nós possamos nos desfazer de tudo ruim que nós cometemos, toda atividade ruim que nós cometemos. Então, a vida é uma dádiva de Deus que nós devemos glorificar cada dia esse presente. E cada dia nos melhorarmos, porque o objetivo desse presente é a possibilidade de nos melhorarmos mais. Então, isso é o pré-requisito que nós devemos ter na consciência, né? Que cada dia é uma oportunidade de Deus, um presente de Deus, meu filho. É uma oportunidade de você ser melhor hoje. O que você vai fazer com você para que você seja uma pessoa melhor? O que você vai fazer com o outro para que você também seja uma pessoa melhor com o outro? Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionários, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça, ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te
de que a revelação da verdade ela é progressiva. Então, por isso que o estudo tem que ser contínuo. É progressiva. A gente não oferece luz para quem está na escuridão de uma vez só, senão você cega. Então, a luz é oferecida aos poucos. Então, quando a gente está estudando, sempre pouquinho a espiritualidade vem para nós e abre um pouquinho a nossa vista, abre um pouquinho o nosso esclarecimento. Então, a verdade é repassada a nós gradativamente, mas nós temos que nos embrenhar nessa verdade, na procura dessa verdade. Então, lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva. E rogando socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia. Consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, Emmanuel, 13 de maio de 1945, final da Segunda Grande Guerra Mundial, e ele lançando para a gente esse livro maravilhoso, né, de luz para aquele momento da humanidade e para nós ainda no dia de hoje. Então, visto isso, capítulo 1, o psicógrafo. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente adentrar no capítulo 1? (13 de maio, que foi lá em 1888. Lei da abolição da escravatura. Nunca, né? Então, é muito bem comparado, né? Porque a abolição da escravatura é o rompimento das algemas, né? É o rompimento das algemas. E as mensagens de luz que se encontram nesse livro aqui é para que nós rompamos as nossas algemas que nos aprisionam às nossas dores, aos nossos infortúnios, né? Então, é toda a possibilidade de nós rompermos, de nós quebrarmos isso que nos aprisiona, que nos impede de ascender espiritualmente, né? Então, muito bem lembrado, Guto. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, começamos algumas linhas, então. Vamos começar algumas linhas do primeiro capítulo, né? Então, o primeiro capítulo, o psicógrafo. Então, lembrar que psicografia, né? Psicografia é a capacidade que nós temos de registrar as mensagens ditadas pelo mundo espiritual, tá? Isso que é psicografia, tá? Então, o psicógrafo é o capítulo 1. Então, o psicógrafo é quem que é? É um médium, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, ele começa o seguinte: encerrada a conversação, né, nesse primeiro capítulo, então, encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente, né? Então ele começa falando aí que encerrada estava numa conversa referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal. Então é bom lembrar que por que começa assim o livro? Porque o segundo livro, que é o livro anterior, Os Mensageiros, é quando André Luiz ele sai do nosso lar e recebe autorização para ir junto com um instrutor seu, que é Aniceto, e um outro espírito, Vicente, para a Terra, para poder aprender como em espírito ele pudesse ajudar os encarnados. Então ele vai e começa a aprender e fazer trabalhos ajudando no livro Os Mensageiros. E aí termina esse livro aqui, ele começa, então, já aprendendo, né,
E aqui ele está aprendendo mais como que ele pode ajudar como espírito os encarnados. Por isso que ele fala aqui. Ele estava conversando com o pessoal sobre problemas de intercâmbio, ou seja, como que eles poderiam trocar informações, eles, espíritos, com as pessoas que estavam encarnadas ali na Terra. Né? E falando, então com isso tinha um instrutor ali no meio deles, então sempre com os espíritos, né, tem um espírito mais elevado que é o instrutor, que dá as orientações, que explica aqueles espíritos que estão ali na Terra, né, como que eles podem agir. O Alexandre, e ele fala que esse Alexandre, ele desempenhava elevadas funções em nosso plano. Então, quem exerce, o espírito que exerce elevadas funções, são espíritos superiores, que têm essa incumbência. Só os espíritos superiores que podem exercer funções elevadas. Por quê? Porque eles aprenderam a ter responsabilidade. Aprenderam a ter responsabilidade. Com a vida da gente é assim também, não é? Com a vida da gente. A gente só recebe determinadas tarefas quando a gente demonstra que tem maturidade, que desenvolveu responsabilidade para assumir determinada tarefa. Eu lembro muito bem, quando eu era adolescente, né, a nossa vitória sublime como adolescente é quando o pai dava a chave da casa para a gente. Não sei se era contigo assim, Guto. Né? Quando o pai toma a chave de casa, ou seja, você já tinha mostrado que você tinha responsabilidade em ter a chave para poder chegar e abrir, não ficar, né, chamando o pai para abrir a porta que hora que você estava chegando. Então, mal grossamente, é isso daí com o espírito. Né? À medida que nós vamos galgando processos, patamares evolutivos maiores, nós vamos demonstrando que nós temos condições para assumir responsabilidades maiores. E assim com a espiritualidade superior. Então, eles ascenderam na espiritualidade porque mostraram que eles tinham responsabilidade espiritual. Né? E aí, a gente lembra Mateus, né, no seu capítulo 16, no versículo 24 do evangelista Mateus, relatando uma frase de Cristo, onde Cristo diz: se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Né? Então, começar a ter responsabilidade, maturidade espiritual, nós entendermos essa passagem de Cristo registrada por Mateus. Cristo dizendo, se alguém quer vir após mim, o que quer vir após mim? É pegar todo o ensinamento de Cristo e aplicar na vida para seguir o caminho do Cristo. Então, Cristo está falando, se você quer pegar os meus ensinamentos e aplicar a sua vida, negue-se. O que é negar? Né? Negar é nós pararmos de cultivar os pensamentos sombrios. Parar de ser os nossos maiores boicotadores, porque nós somos os nossos maiores boicotadores, porque ainda nós padecemos pelos nossos pensamentos negativistas. A gente ainda se faz o coitadinho, né? Do maior sofredor, faz tempestade no copo d'água, que a minha dor é a maior do mundo, e que eu me concentro só na minha dor e não olho para a dor do próximo. Então, o Cristo está falando, pegue os meus ensinamentos e se negue. Se negue, apague isso de você, para você ser um homem novo. Então, se negar é isso. É você passar a ser um homem, uma pessoa nova. E então, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? É a sua responsabilidade. Assume a sua responsabilidade de ser o quê? Uma pessoa melhor. Assumir a sua responsabilidade de ser uma pessoa melhor para com você e para com o próximo. Por isso que Cristo fala para o fariseu, quando ele interroga qual que é a lei maior. A lei maior é amar a Deus, acima de todas as coisas. Mas amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então, tome a sua cruz. Então, tome essa responsabilidade de se amar,
né? Pare de ser coitadinho, se ame. Se ame, porque você é filho de Deus. Então, se ame. E ame ao próximo, que é irmão seu também. Então, pegue todos os ensinamentos de Cristo e faça isso. Então, isso é responsabilidade. Então, a espiritualidade superior, né, elas absorveram todos esses ensinamentos e colocaram em prática por milênios e milênios de anos, né? Emmanuel tem um livro que é chamado Mãos Unidas. Nesse livro, no capítulo 48 desse livro, Mãos Unidas, é chamado, o capítulo 48, A Caminho do Cristo. E aí ele fala o seguinte, e ele explica o que é carregar essa cruz. Emmanuel diz, carregar nossa cruz a caminho do Cristo será abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que a ele próprio nos confiou. Então, carregar nossa cruz é abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho. E aqui, então, vale lembrar que o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro psicografado por Kardec, ele é dividido em 4 sublivros, né? O primeiro livro, As Causas Básicas. O segundo livro fala sobre o mundo espiritual. O terceiro sublivro fala sobre as leis morais. E as leis morais são as leis de Deus, as leis divinas, que Kardec explica em 10 leis morais. E a primeira lei é a lei da adoração e a segunda lei é a lei do trabalho. E dentro dessa lei do trabalho, Kardec explica no Livro dos Espíritos que trabalho na doutrina espírita é toda a ocupação útil que você tem de você para o próximo. Ou seja, é a capacidade que você tem de ser útil para o próximo, de fazer uma coisa boa para o próximo. Isso é trabalho. Então, quando Emmanuel nos diz isso, que carregar nossa cruz é abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho, é abraçar a responsabilidade que nos cabe de fazer o bem para o próximo. Essa é a nossa cruz. Então, quando Cristo nos diz, né, se algum quer vir após mim, negue-se, é porque você vai se negar, você vai parar de ser o coitadinho, de se olhar para o seu umbigo e vai fazer o melhor para você, e fazendo o melhor para você, você vai ter condição de fazer o melhor para o próximo, que é o trabalho na doutrina espírita, né? Então, isso aí é Emmanuel nos esclarecendo o que esses espíritos superiores, como que é o grau de responsabilidade deles. Por isso que ele diz aqui no livro, no primeiro parágrafo, né? O instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Então, Alexandre é esse espírito de luz elevado. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. Então, esse instrutor está convidando o André Luiz para ir no núcleo de trabalho dele, onde ele estabelecia o quê? Contato entre os irmãos desencarnados com os irmãos encarnados através do instrumento mediúnico, através do médium. E aí, André Luiz estava empolgado, que ele estava vendo isso pela primeira vez. Ele fala, eu quero sim, por quê? Porque a questão mediúnica ela é fascinante. E aí, é legal a gente entender um pouquinho sobre essa questão mediúnica, né? O próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, que é o livro que antecede, no capítulo 3, é chamado No Centro de Mensageiros. O que é isso? Então, André Luiz estava no nosso lar, e no nosso lar ele vai e recebe a oportunidade de poder participar de um centro de mensageiros. O que é o centro de mensageiros? É um centro de irmãos desencarnados que recebem orientações para ver se eles vão adquirir condições de poder vir para a Terra trabalhar junto com os encarnados. E quando André Luiz chega nesse centro de mensageiros,
Aniceto, que é o instrutor desse centro, explica para André Luiz que ali tem várias pessoas, inclusive médios ostensivos, médios ostensivos. O que é médio ostensivo? Médio ostensivo é aquela pessoa que tem uma facilidade maior de ser instrumento de comunicação com os espíritos, né, com os irmãos desencarnados. Todos nós somos médiuns, todos temos essa capacidade. Uns mais do que os outros, tá? Mas nós podemos, com o estudo, com o melhoramento próprio, aumentar a nossa capacidade de comunicar com os meios, com o lado espiritual. Vocês vão observar, para aqueles que ficarem estudando sempre, né, embrenhando nesse processo de melhoramento, vocês vão ver que vocês vão ter um maior afloramento de intuição, de ideias. Quando dormir, vão passar a ter sonhos mais com espiritualidade, né? É essa abertura que nós, com o estudo e com o melhoramento de nós mesmos, nós temos com o lado espiritual. Então, nesse capítulo, uma partezinha, o Aniceto está explicando para eles o seguinte: organizamos turmas compactas de aprendizes entre os desencarnados para a reencarnação. Então, ele está ali com alguns irmãos desencarnados e alguns deles estão tendo noção para se reencarnar, como os médios, doutrinadores, né? Então, ali na espiritualidade, desencarnado, irmãozinhos que têm essa afinidade, está ali fazendo curso para poder encarnar como médium. E muitas das vezes mostra nesse próprio livro que quando o irmãozinho encarna, ele perde a oportunidade de se melhorar e exercer essa mediunidade, né? Então, por isso que André Luiz está falando aqui nesse momento, que a questão mediúnica é fascinante, porque ele via lá, né, no nosso lar, quando estava lá na colônia espiritual, que vários companheiros médiuns, eles fracassaram quando estavam na Terra, porque não souberam melhorar sobre si mesmo. E aí André Luiz fala, a questão mediúnica é fascinante, porque eu lembro de lá, então eu quero compreender mais como que é esse médium. E aí, André Luiz, além disso, tem um livro chamado Caderno de Mensagens. E esse Caderno de Mensagens é um livro que é assinado por vários autores espirituais. O capítulo 29 desse livro é chamado Anotações de Mediunidade. E quem assina é Emmanuel. Tá? Emmanuel foi o primeiro mentor de Chico Xavier. E aí Emmanuel diz o seguinte: mediunidade, ele interroga, Allan Kardec, o inesquecível codificador da doutrina espírita, não se esqueceu de endereçar à atualidade seu valioso livro de médiuns, tornando-se pioneiro no assunto. Então, para a gente lembrar que, sobre esse assunto mediunidade, Kardec lançou o segundo livro do Pentateuco Espírito. O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é o Livro dos Médiuns. No item 159, chamado Os Médios, está no capítulo 14 desse livro dos Médios, fala o seguinte: todos são mais ou menos médios, pois todos sentimos a influência dos espíritos em graus de diversas intensidades. Então, mostrando que todos nós somos médios, em maior ou menor grau. Temos essa capacidade de receber comunicação pelos espíritos, muitas vezes da intuição. E aí você fala, Marco, mas que tipo de comunicação eu vou receber? Depende do tipo de pensamento que você se possibilita ter durante o dia. Se você toma conta, orai e vigiai, né? A orientação de Cristo máxima. Orai e vigiai. Se você ora, se você vigia os seus pensamentos, não se permitindo maus pensamentos, e quando vem um pensamento que não é edificante, você faz uma oração, por isso orai e vigiai. Você faz uma oração, porque quando você começa a orar, esse pensamento se dissipa, você começa a ter pensamentos edificantes.
E aí você consegue se permitir ter influência de espíritos de luz. E aí, no próprio livro dos médiuns, agora no capítulo 20, tá, nos parágrafos 226, ele fala o seguinte: por melhor que seja o médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Então, sempre nós temos um lado fraco, e é esse lado fraco, o que é? São os vários pontinhos que nós temos que nos melhorar. Marcos, Pois não? Marcos, esses médiuns que têm um maior grau, né, de mediunidade, essas pessoas que têm um maior grau de mediunidade, eles serão mais exigidos, que eu quero dizer, mais cobrados no mundo espiritual, assim, em questão de comportamento, ou Sim. seja lá, por ter exercido. Por isso o Cristo falou, quem mais é dado, mais será cobrado. Né? Quem mais é dado, mais será cobrado. Mas Mas ele tem escolha aqui? Ele não vai, ele tem essa escolha de dizer, não, eu não quero exercer mediunidade? Sim. Pode dizer, eu não vou exercer a mediunidade, né? Mas aí vai ser o quê? Vai ser um compromisso que você está adiando. Você vai estar adiando, porque isso daí é um compromisso seu, porque se você tem uma certa mediunidade, é porque você estabeleceu um contato lá no planejamento reencarnatório e assumiu um compromisso de se melhorar, né? Então, o médium, tá? O médium é aquela pessoa que se melhora, que luta em combater as imperfeições, e lutando por combater as imperfeições, ele se embrenha na prática do bem. E se melhorando, ele recebe comunicações de lado do mundo espiritual, do mundo da parte de luz. É isso que é mediunidade, tá? É isso que é mediunidade. É você ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. E com isso você recebe mais facilmente as comunicações para que os outros possam também se melhorar nesse caminho, tá? Ok? Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito disso? Adriana, quer colocar alguma coisa? Bernadette, Oi, eu acredito também que a espiritualidade, mesmo a pessoa não, resistindo a não trabalhar, né, com a espiritualidade, a própria espiritualidade também dá sinais que aquela pessoa precisa. Eu tenho uma amiga que a vida dela era muito conturbada e ela é médium vidente, assim, e depois que ela começou a trabalhar, a vida dela mudou completamente. Isso, muito Foi bem. a amiga dela que levou ela para um centro espírita, que ela até então não acreditava, e a vida dela mudou completamente. Então, eu acredito que a própria espiritualidade vai dando indícios para aquela pessoa, né, que precisa melhorar e precisa Isso, trabalhar, principalmente quem tem essa mediunidade muito aflorada, que vai ajudar muitas pessoas. muito bem colocado, né? Muito bem colocado. Então, assim, é o melhoramento de si mesmo que eleva a pessoa, né? E muitas das vezes, assim, a pessoa vai pela dor para o centro espírita, e lá no centro espírita vai mostrar, ó, você tem que se melhorar, né? E aí a pessoa vai se melhorando, né? Então, é isso daí. Então, gente, 9h15, nós temos compromisso com a espiritualidade, terminar nesse horário. Paramos por aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Então, a gente pode terminar. Convidar, então, alguém voluntário para poder fazer a prece de final. Se alguém quiser fazer a prece de finalização, pode abrir o microfone e dizer. Renata, ela quer fazer. Não, Renata? Não, Renata? Não? Tá bom. Tá. Se não tem voluntário, tem voluntório, né? No Exército é assim, se não tem voluntário, tem voluntório. Então, quem levantou a mão ali foi o Guto, para poder fazer a prece final. Né? O Guto levantou a mão.
Dá para fazer, não, Guto? Não? Todo mundo tímido, não quer fazer a Eu prece? faço, Marcos. Eu faço. Quem faz? Kedma, Marco. Ô, Kedma, seja bem-vinda, viu? Para a nossa prece de finalização. Eu faço. Queridos irmãos, fechemos nossos olhos materiais e nossos olhos espirituais. E vamos agradecer ao Mestre querido por esta oportunidade maravilhosa e sublime, por este banquete espiritual, Pai, que Tu nos proporcionaste. Como é bom termos contado com a Sua presença aqui neste momento. Nossos corações recebam as Tuas energias de amor e paz. Que as Tuas bênçãos, Pai, possam permanecer conosco, nos dando sempre coragem, força, perseverança para caminhar, para seguir em frente, sem desistir nunca, sem desistir jamais. Tu nos ama, Pai. Todos nós somos seus filhos. Que Deus nos envolva e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Kedma, pela prece de finalização. Obrigado a todos pela presença. Volto aqui a frisar, né? Não deixe de participar, né, dos nossos encontros. A participação de cada um é importante para nós, né? É um compromisso que a gente assume com a espiritualidade, um compromisso de luz na nossa casa, onde nós estivermos. E toda quarta-feira, às 19h45, nós reiniciaremos o nosso estudo. Ok?